Em 2008, foi visto um vídeo de um pai brincando com sua filha. Esse homem é James e sua filha é June. Pouco depois, a mãe, Grace, veio se juntar a eles. Quando eles estavam brincando, de repente, James foi visto sangrando pelo nariz. Descobriu-se que James tinha um tumor no cérebro e, pouco tempo depois, James morreu. Anos se passaram. Grace e June se mudaram para Los Angeles e June se tornou uma adolescente de 18 anos. Ela parecia gostar muito de usar aplicativos inteligentes no celular. Grace entrou em contato com June e disse que sairia de férias por uma semana com Kevin, seu novo namorado. E quando Grace saiu, ela deixou uma mensagem dizendo que sua amiga Heather cuidaria de June, que ficaria sozinha em casa. June sentiu que tinha idade suficiente para ficar sozinha. Ambos discutiram sobre isso. Foi visto que Kevin e Grace estavam se preparando para partir. O relacionamento de Kevin e June não era bom e June parecia não se importar com ele. Grace disse que ela e Kevin iriam passar férias na Colômbia. Kevin cuidou de tudo. Eles planejavam voltar depois de uma semana e esperavam que June viesse buscá-los no aeroporto quando voltassem das férias. Os dois então partiram após a chegada do táxi que os levaria ao aeroporto. Depois que sua mãe foi embora, June imediatamente contatou seus amigos para se divertir em sua casa porque ela estava sozinha, mas logo depois, Heather apareceu trazendo jantar para June. June teve que ficar um pouco antes de sair para sair com as amigas. Ela então ia a festas com as amigas. Felizmente, sua mãe lhe deu muito dinheiro. Ela passava todos os dias saindo com seus amigos enquanto sua mãe continuava enviando sua foto de férias da Colômbia usando o telefone de Kevin. Naquele dia, June estava muito triste porque era o dia dos pais. Ela sentia muita falta do pai. Ela então fez uma festa em sua casa para se animar e ficou bêbada a noite toda com as amigas. No dia seguinte, o alarme do celular de June tocou indicando que era o dia em que sua mãe voltava das férias. June teve que buscar sua mãe no aeroporto, mas ela não limpou a casa depois da festa na noite anterior. Ela decidiu contratar um serviço de limpeza online e foi para o aeroporto. Depois que ela chegou ao aeroporto, ela esperou por sua mãe, mas mesmo depois que a última pessoa saiu do portão, ela não conseguiu encontrar sua mãe, o que a deixou preocupada. Ela tentou entrar em contato com a mãe, mas não obteve resposta. June então foi para casa e procurou o número do telefone do hotel onde sua mãe se hospedou na Colômbia. Os funcionários do hotel aparentemente falam apenas espanhol. June, que não sabia falar espanhol, não ficou sem ideias. Ela imediatamente usou o Google Tradutor para interpretar cada palavra para poder se comunicar. Além disso, June também buscou o paradeiro do hotel onde sua mãe se hospedou no Maps na internet. Ela viu que havia um circuito interno de TV ali e imediatamente pediu a filmagem, mas a equipe do hotel disse que Grace e seu namorado Kevin haviam saído de lá. Ele também disse a June que se ela quisesse ver a filmagem, ela teria que ir ao hotel antes que excluíssem a filmagem em 48 horas. Ao ouvir isso, June, que estava confusa sobre o que fazer, tentou entrar em contato com Heather sobre tudo. Descobriu-se que Heather também havia relatado isso à embaixada, que mais tarde cuidaria do relatório. Depois disso, June recebeu uma ligação de um agente do FBI enviado pela embaixada dos Estados Unidos, o agente Elijah Park. A agente Park disse a June para abrir o e-mail de sua mãe para verificar se havia alguma pista de seu desaparecimento. June tentou abri-lo com o nome dela como senha, mas mesmo depois de tentar várias vezes, a senha parecia não funcionar. June também disse ao agente Park que a filmagem do circuito interno de TV do hotel seria apagada em 6 horas e essa filmagem seria uma pista muito boa para encontrar sua mãe. Sentindo que o FBI não estava progredindo, June tentou contratar um serviço de limpeza da Colômbia para ajudá-la a tirar as imagens do circuito interno de TV do hotel. Ela encontrou um homem chamado Javier que disse que June não lembrava de seu filho, que ele não via há 3 anos. Isso fez decidir ajudar June. June pediu a ajuda de Javier para ir imediatamente ao hotel para verificar as imagens do circuito interno de TV. Enquanto isso, na casa dela, a amiga de June, Vienna, veio e ajudou June a encontrar informações sobre Kevin. Parece que Kevin é o CEO de uma empresa. Após vários métodos, eles conseguiram abrir o e-mail de Kevin e imediatamente verificaram a localização de Kevin, mas, com base nas informações, Kevin aparentemente desativou sua localização no domingo, um dia antes de retornarem aos Estados Unidos. Por outro lado, Javier contatou June novamente.
Ele disse que a filmagem não estava mais lá, mas obteve a informação de que 2 turistas americanos haviam saído do hotel para ir a uma loja de ferragens. De repente, Jun teve a ideia de rastrear o cartão de crédito de Kevin em relação ao seu último uso para descobrir para onde eles estavam indo. Ela encontrou 8 lugares que Kevin visitou antes de desaparecerem. Jun voltou para verificar os e-mails de Kevin. Ela encontrou a foto de uma mulher lá. Vienna ajudou Jun a abrir uma conta bloqueada por Kevin naquele e-mail. Acontece que Kevin estava usando nomes falsos como Jack, Darren, Kyle, Luke e muitos outros. Alguns dos e-mails também mencionavam Kevin como uma fraude que havia roubado algum dinheiro. Além disso, o pior foi que Jun descobriu novos fatos de que Kevin estava preso há 3 anos. Jun também encontrou o relato de uma mulher que se comunicou com Kevin pela última vez. A conta dela era @bunnycake310. Era sabido que a mulher trabalhava como garçonete e atriz amadora. Depois de muito procurar, Jun conseguiu o número de telefone de um amigo de Kevin chamado Jim W. Ela disse a Jim que Kevin foi visto visitando ele 2 semanas atrás e Jim confirmou isso, dizendo que ambos eram ex-presidiários e amigos desde que conheceu em uma igreja há muito tempo. Infelizmente, Jim não obteve nenhuma pista de Jim. Depois disso, Javier informou a Jun, dizendo que alguém tinha visto um turista americano que se parecia com Kevin e Grace. Eles foram à loja de ferragens para comprar um cadeado. Jun se perguntou para que sua mãe comprou um cadeado. Jun pensou sobre isso enquanto verificava o e-mail de sua mãe. Ela descobriu que sua mãe estava usando um aplicativo de namoro para encontrar um par. Jun então checou o bate-papo entre sua mãe e Kevin desde o início. Eles se encontraram naquele aplicativo e começaram a namorar. Também havia uma mensagem interessante no bate-papo. Grace contou a Kevin sobre um segredo que ela escondia de Jun sobre seu passado, que Grace contaria a Kevin quando os dois se conhecessem. Pode-se observar no perfil de sua mãe que havia um bilhete dizendo "Leve-me a algum lugar romântico". A partir daí, Jun teve a ideia de procurar um destino turístico romântico que fosse mais próximo da loja de ferragens anterior. Por fim, Jun encontrou o ponto turístico que parecia cheio de pessoas colocando cadeados com suas iniciais na ponte. Javier foi direto ao local e encontrou o cadeado com as iniciais de Kevin e Grace. Jun então usou as imagens de vigilância ao vivo da cidade para verificar o local. Ela checou a filmagem dias antes e encontrou sua mãe com Kevin na ponte. Pela filmagem, Kevin se ajoelhou pedindo Grace em casamento naquela ponte. Pouco depois, Jun recebeu um vídeo do agente Park, mostrando o sequestro de Kevin e Grace. Ambos foram sequestrados por um grupo de pessoas em uma van. O agente Park suspeitava que os sequestradores eram vítimas do golpe de Kevin. Jun sentiu algo estranho com as fotos que sua mãe enviou para ela usando as fotos de Kevin, e logo após verificar novamente as fotos, ela percebeu que sua mãe nunca havia mostrado seu rosto para a câmera. Ela então sentiu uma semelhança entre a mulher da foto e a dona da conta @bunnycake310. Jun abriu a conta novamente. Quando viu um vídeo que podia ser reproduzido, descobriu que a dona da conta tinha alguma semelhança com a mãe. Isso significava apenas que a pessoa que estava na Colômbia com Kevin não era a mãe de Jun, mas a dona da conta @bunnycake310. Para encurtar a história, o noticiário da TV anunciou que o FBI havia encontrado a mulher por trás da conta @bunnycake310. Seu nome verdadeiro é Raquel Page. Sabendo que a mãe de Jun nunca partiu para a Colômbia, o FBI previu que ela ainda estava em Los Angeles. Uma busca foi realizada pelo FBI. Jun também participou da busca, na esperança de encontrar sua mãe. Após a divulgação da notícia, todos começaram a focar no taxista que levou Kevin e Grace ao aeroporto. Sabia-se que o homem não tinha registros de viagens e até a placa do carro também era falsa. É possível que o motorista do táxi fosse cúmplice de Kevin. O carro que sequestrou Kevin enquanto estava na Colômbia também foi encontrado. Descobriu-se que eles eram um grupo de estudantes pagos por Kevin para realizar o ato de sequestro. Junto com isso, o FBI também encontrou Raquel Page, que forneceu informações de que ela só foi paga como atriz por Kevin para se vestir e andar como Grace, e ela pensou que era apenas um ato que poderia levar sua carreira para se tornar uma atriz famosa. A notícia viralizou e as pessoas começaram a questionar a identidade de Grace Allen, inclusive Ritter, porque além de amiga de Grace, ela também é sua advogada. Além disso, muitas opiniões circulavam na comunidade, dizendo que Grace era cúmplice de Kevin, que o ajudou a fugir. Isso deixou Jun ofendida com o que a comunidade disse sobre sua mãe. Depois de pensar sobre isso, ela decidiu tentar descobrir o passado de sua mãe. Jun encontrou alguém da conta de Kevin.
A pessoa deu um número que acabou sendo o número do escritório de Ritter. Por curiosidade, Jim correu direto para o escritório de Ritter. Ela usou seu smartwatch para registrar tudo. Já era noite. O lugar estava quieto e ninguém estava lá. Jun olhou para o computador que estava realizando o processo de exclusão, o que significava que alguém acabava de chegar lá. Além disso, sobre a mesa, também foi encontrada uma foto com um bilhete dizendo que o escritor matará Ritter se ela abrir a boca. Jun encontrou muitas coisas estranhas lá. Ela então encontrou um colar que provavelmente pertencia a Ritter que estava espalhado pelo chão. Ela também ouviu um som fraco de alguém com dor e acabou sendo o som de Ritter, morrendo no canto da sala. Pouco depois de encontrada, ela morreu. Jun tinha certeza de que Ritter havia sido morta. Ela então voltou para sua casa e contou ao agente Park sobre isso. Ao ouvir essa informação, a agente Park ficou furiosa porque a ação de Jun de investigar o escritório de Ritter sozinha poderia colocar em risco sua própria segurança. A morte de Ritter é a prova de que ela se tornou uma vítima porque conhecia o passado de Grace. Foi visto que alguém estava monitorando Jun na distância e parecia que a pessoa era o mentor do incidente. Essa pessoa também se comunicou com Kevin por chat. A pessoa misteriosa até invadiu todas as conversas de Jun com seus amigos. Vienna foi vista enviando um vídeo quando o FBI conseguiu encontrar o esconderijo de Kevin. Foi visto no vídeo que Kevin estava prestes a fugir, então a polícia foi forçada a atirar nele até a morte. Jun reproduziu a gravação de voz que sua mãe havia enviado para ela e, de repente, Jun lembrou-se de seu apelido de infância, Junebug. Ela imediatamente tentou inserir esse nome na senha da conta da mãe e descobriu que a senha funcionou. Sem mais delongas, Jun imediatamente rastreou a última viagem de Grace e encontrou um e-mail bloqueado. O e-mail continha uma mensagem dizendo: "Ela tem o direito de saber". Jun ficou ainda mais curiosa e continuou procurando a pessoa que enviou o e-mail. Pouco depois, o e-mail trouxe Jun para um vídeo de CCTV pertencente ao culpado, mas de repente, Jim, amigo de Kevin, ligou para Jun. Ele disse que sabia algo sobre Grace e, surpreendentemente, Jim já estava na frente da casa de Jun e a obrigou a abrir a porta para ele, deixando Jun assustada, principalmente porque Jim era um ex-presidiário. Mas quando sua cabeça cobertura foi abriu, descobriu-se que Jim era James, seu pai que ela pensava ter morrido. Jun ficou tão surpresa. James disse que explicaria tudo lá dentro. Mesmo com medo, Jun estava curiosa sobre o paradeiro de sua mãe. Ela então abriu a porta. Os dois finalmente se encontraram novamente depois de anos sem se ver. James então disse a Jun que o nome verdadeiro da mãe dela não era Grace Allen, mas Sarah. Quando Jun ainda era criança, James e Sarah costumavam brigar, até que um dia Sarah levou Jun para sair de casa. Sarah disse que James estava morto, mas a verdade era diferente. James foi colocado na prisão. Jun então perguntou se James conheceu Kevin na prisão. Descobriu-se que James era o taxista que levou Kevin e Sarah ao aeroporto. De repente, Jim recebeu um telefonema de Vienna. Quando ela estava prestes a pegá-lo, seu pai de repente a puxou e a levou embora. De volta à fita de vídeo do início do filme. Nesse vídeo, a verdadeira personalidade de James foi vista. Ele foi um marido rude com Sarah. Naquela época, Sarah encontrou muitas drogas escondidas no sótão de sua casa. Descobriu-se que James trabalhava como traficante de drogas. Sarah então criou um cenário para incriminar James. Finalmente, James foi preso pela polícia e condenado a 10 anos de prisão. Depois que James foi preso, Sarah pegou Jun e mudou seu nome para Grace Allen. Tudo foi sugerido por sua advogada, Ritter, para a segurança deles. De volta James, que foi visto trazendo Jun para uma casa. Jun foi mantido em cativeiro dentro de sua casa. James então foi para uma garagem no quintal, onde trancou Sarah. Ele então deu a ela uma peça de roupa pertencente a Jun. James de repente pegou uma arma e quis matar Sarah, mas Sarah conseguiu escapar e trancou James do lado de fora da garagem. Sarah procurou diretamente por Jun e finalmente a encontrou. Ela então disse a Jun que foi James quem matou Ritter. Quando eles estavam prestes a sair de lá, James imediatamente veio e trancou a porta do lado de fora. Enquanto isso, naquele lugar, Jun encontrou uma câmera que estava sempre online. Jun então ligou para Javier usando sua conta do Instagram em seu smartwatch. Mas antes de terminar de explicar a Javier, seu smartwatch ficou sem bateria e a chamada foi desconectada. De repente, James entrou na sala. James insistiu em levar Jun com ele, mas isso não foi permitido por Sarah. Sarah continuou a atrapalhar, fazendo com que James a atirasse no estômago.
June ficou apavorada e tentou escapar, mas James conseguiu agarrá-la. Quando James estava desprevenido, Sarah aproveitou isso. Ela o esfaqueou no pescoço. James imediatamente entrou em pânico. Por causa disso, ele imediatamente tentou encontrar o hospital mais próximo, mas era tarde demais para ele. Ele morreu de hemorragia. Enquanto isso, June e Grace ainda estavam trancadas dentro de casa. June continuou se desculpando com a mãe. Ela então se lembrou de que o telefone de sua mãe estava bem na frente do computador de James. June descobriu que a câmera ativa estava conectada ao computador de James. June apareceu na frente da câmera e tentou ativar a Siri para entrar em contato com um número de emergência. Depois disso, a polícia chegou para evacuar os dois. No final, June e sua mãe estavam conversando no FaceTime. Ambos foram salvos do incidente e continuaram suas vidas. Enquanto isso, Javier finalmente conheceu seu filho, que ele não via há muito tempo. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.